Ok? Bem-vindos todos. Hoje queremos falar sobre as funções logarítmicas. Então, nosso plano de aula é que vou fazer uma introdução sobre as funções logarítmicas. Depois vou dar a definição, alguns exemplos simples. Em seguida, vou falar sobre propriedades importantes das logarítmicas, dos logaritmos que vão ajudar para resolver as equações logarítmicas. Veremos alguns métodos para expulsar gráficos. Depois, quase na primeira 40 minutos, vou usar os slides e depois, nos últimos 20 minutos, eu vou usar quadro branco para fazer alguns exemplos no quadro. Se tiver dúvidas, eu vou tentar responder no quadro. Então, vamos começar. Já sabemos que temos operações aritméticas importantes como adição, como multiplicação e exponenciação. Já sabemos que se quiser trabalhar com adição, então essa operação tem uma operação inversa que se chamamos subtração. O que significa isso? Que se tiver uma indeterminada x e adicionamos a x um número 5, para retornar a indeterminada x, o valor principal, o valor original de x, tem que usar subtração. Então, subtraímos a expressão x mais 5 a 5, então obtemos x. E a operação inversa da multiplicação é divisão. Se vocês multiplicam x por 5 e queremos de volta obter x, tem que usar a divisão. Então, dividimos a expressão por 5, de novo, obtemos o valor original de x. Mas a operação inversa de exponenciação é logaritmo. O que significa isso? Isto significa que se tiver, por exemplo, uma potência de 5, por exemplo, 5 elevado a x, para reverter essa operação e voltar o valor original de x, nós precisamos usar logaritmo. Ou seja, como que vocês já estão vendo aqui, o logaritmo não é mais do que o expoente. Então, no grosso modo, eu posso dizer que então o logaritmo é o expoente. Ele vai voltar o expoente para nós. O que são as funções exponencial? Já sabemos que uma exponenciação significa que vocês têm um número e vai multiplicar esse número por certa repetição para obter uma determinada, um número fixo. Assim, por exemplo, temos 2 e queremos calcular 2 elevado a 3. Então, temos 3 vezes multiplicação por 2. Então, essa é uma exponenciação do número 2. Simplesmente nós dizemos que essa exponenciação tem uma base, que a base aqui vai ser o número 2. E o expoente aqui é 3. Então, nós digamos que 3 é o logaritmo de 8 em base 2. O logaritmo de 8 em base 2 vai determinar o número 3, o expoente. Como é a notação do logaritmo? A notação é assim, nós colocamos o log de x em base b. Aqui b é a base do logaritmo. E x se chama antilogaritmo. O que significa isso? Isto significa que, por exemplo, realmente y vai ser o expoente que a base b deveria ser elevado para obter o número x. Às vezes, nós denotamos assim que o logaritmo em base b de um antilogaritmo vai dar o expoente que nós chamamos o logaritmo.
Por exemplo, o logaritmo de 1 milésimo em base 10 é menos 3. O que significa isso? Estou significando que, então, se considerarmos a elevação do número 10 por menos 3, obtemos o antilogaritmo aqui, que é o 1 milésimo. Então, vocês podem olhar que o valor do logaritmo pode ser negativo, sim. Mas depois vou falar sobre o domínio do logaritmo, que é o domínio do logaritmo, ou seja, o antilogaritmo nunca pode ser um número negativo. De fato, eu posso dizer que o logaritmo, a função logaritmo, é uma função inversa da função exponencial. O que é uma função exponencial? Vamos lembrar que uma função exponencial é de forma geral de b elevado a x. Então, a indeterminada fica no expoente. Aqui, se b não fica igual a 0 e não fica igual a 1, então temos uma função injetora. Porque já sabemos que nem todas as funções têm inversa, só as funções injetoras que têm inversa. Aqui, se b fica igual a 0, nós temos uma função fixa 0. Ou se tiver b igual a 1, temos uma função fixa igual a 1. f de x igual a 1. Então, não é uma função injetora. Fora desses dois números, a função exponencial é uma função injetora. Só lembramos que a base sempre deveria ser um número positivo. Então, vamos fazer uma revisão rápida das funções injetoras. As funções injetoras, posso dizer que é uma função que para dois valores diferentes de entradas, tem saídas diferentes. Ou seja, se vocês considerem dois valores dentro do domínio da função f, que seja uma função injetora, então os valores correspondentes por operação de f deveria ser diferente. Nesse sentido, a função exponencial é injetora, porque qualquer dos números diferentes no domínio que vocês escolham, então elevado de b por esses números diferentes vai ser diferente. Para ver isso pelo gráfico também, vocês podem olhar para o gráfico, a forma geral de uma função exponencial, quando a base fica maior do que 1. É assim, esse gráfico azul. Então, vocês podem usar teste de reta horizontal. A teste da reta horizontal está dizendo que qualquer reta horizontal vai interceptar o gráfico no máximo num ponto. Pode ser que não intercepta, como essa reta embaixo. Mas se interceptar, no máximo vai interceptar por um ponto. Logo, podemos olhar pelo gráfico que também a função exponencial é uma função injetora. Então, podemos falar sobre a inversa dessa função. Vamos ver que como podemos obter os domínios, as imagens das funções inversas, inclusive a função inversa de uma função exponencial, que vai ser as funções logarítmicas. Em geral, quando que consideramos uma função injetora com domínio A, é a imagem B, então sua função inversa vai ter domínio B, é a imagem A. Podemos definir pela essa relação, que f inverso de x vai ser igual a y se e somente se x fica igual a f de y. Isto vale para qualquer número y que fica dentro da operação, do domínio da operação f. Então, nós podemos aplicar a mesma relação para a função exponencial b elevado a x e a inversa dele, f inverso de x, ou seja, a função logarítmica de x em base b. Olhando que a base da função exponencial aqui é b, e o logaritmo também é b. Então, a mesma acontece aqui. Temos uma relação importante, que é o logaritmo de x em base de b igual a y, se e somente se x fica igual a b elevado a y. Exatamente uma repetição da relação em cima.
porque aqui temos f inverso de x, aqui temos f de y. Então, está dizendo que sempre nós podemos trabalhar com uma equação logarítmica como uma equação da função exponencial e vice-versa. Sim, qualquer equação exponencial pode ser traduzida para equações logarítmicas. Para todos os y que estão vindo do domínio da função exponencial, que já sabemos que é tudo da reta em todos os números reais. Então, como que sabemos o domínio de f inverso é a imagem de f? A imagem de f inverso é o domínio de f, a mesma vale aqui. Então, o domínio da função logarítmica em base b vai ser igual à imagem da função exponencial. Ou seja, aqui vai ser de 0 até infinito. É a imagem da função logarítmica em base b. Aqui é todos os números reais, ou seja, são domínios da função exponencial. Vamos ver um exemplo? Por exemplo, a função logaritmo de x de menos 2 em base 10. Só considerem aqui. Quando que estamos dizendo que o logaritmo de x em base b tem domínio de todos os números positivos, isto significa que o antilogaritmo aqui, x, é um número positivo. Mas aqui, o antilogaritmo é x menos 2. Então, o domínio dessa função vai ser todos os números x, tal que o antilogaritmo x menos 2 fica positivo. Ou seja, x menos 2 fica maior do que 0. Ou seja, todos os números nesse intervalo de 2 até infinito. E a imagem vai ser a mesma da imagem da função logarítmica, que pode ser todos os números reais. Então, sempre que estamos dizendo que o logaritmo tem domínio de 0 a infinito, isto significa que o domínio que antilogaritmo deveria ser positivo, mas quando que consideramos as funções como antilogaritmos diferentes, tem que prestar atenção e respeitar essas regras para obter o domínio. Então, vamos continuar como é as propriedades importantes dessas funções. Primeiro que já vimos que a função logarítmica significa que realmente x vai ser a elevado de y. Essa relação está vindo da propriedade das funções inversas. Por exemplo, aqui o logaritmo de 16 em base 2 igual a 4 significa que o antilogaritmo de 16 é igual a 2 elevado a 4. Outra relação importante que realmente estão vindo de novo da noção das funções inversas são equações de cancelamento. Equações de cancelamento estão dizendo que quando que temos a função inversa de uma função f, o composto dessas duas funções vai ficar igual da função identidade. O que significa isso? Significa que quando que vocês consideram o composto de f inverso de f de x, o valor de saída vai ser o mesmo valor de entrada. Quando que o valor de entrada de x fica dentro do domínio de f, ou seja, aqui vai ficar dentro do domínio de operação que fica aplicada primeiro. Por exemplo, aqui primeiro aplicamos f, então x está vindo do domínio de f. Também f de f inverso de x fica a função identidade. Ou seja, de novo, qualquer entrada nessa função, do composto dessas funções, vai ficar o mesmo valor de saída. Ou seja, aqui x está vindo do domínio da primeira função que foi aplicada, ou seja, está vindo do domínio de f inverso. Essas são relações que nós dizemos são equações de cancelamento. Então, a mesma vale para a função exponencial, as funções logarítmicas como as funções inversas. Se vocês consideram o composto da função logarítmica como a função
exponencial, ambos estão na mesma base A, então o valor de entrada de x vai ser o valor de saída, ou seja, esse composto vai ser igual de x para tudo x que estão vindo do domínio da função exponencial, ou seja, R. E também, ao elevado ao logaritmo de x na mesma base A, de novo vai ser uma função identidade, ou seja, o valor de entrada de x vai ser o valor de saída. Essa vez, x pertence ao domínio da função logarítmica, ou seja, aqui x deveria ser maior do que zero. Lembramos que aqui, como a base da função logarítmica, como a base da função exponencial, sempre essas bases são números positivos e nós não consideramos a igual a 1. Então vamos ver um exemplo. Por exemplo, o logaritmo de 3 elevado a x mais 1 em base 3, então ambos têm a mesma base, é o composto das funções logarítmicas e funções inversas deles deveria ser uma função identidade, ou seja, o valor de saída vai ser o valor de entrada, vai ser x mais 1. O 5 elevado ao logaritmo de 2 vezes por x, na mesma base 5, de novo vai ser a função identidade, o valor de entrada vai ficar igual ao valor de saída. Então, vamos continuar pelas propriedades das funções logarítmicas. Tem outras propriedades, considerando aqui todos os números x, y e b como os números positivos. Primeira propriedade é que o logaritmo de b na mesma base b, no mesmo número b, vai ser sempre igual a 1. O que significa isso? Significa que realmente o expoente que b deveria ser elevado para obter o número b mesmo é 1. A outra que é o logaritmo de 1 em qualquer base b é 0. Isto está dizendo que então qualquer número b elevado a 0 é 1. Só lembramos aqui, na base, nós não consideramos b igual a 1. Aqui não vai dar problema, mas assim, então vamos supor que o logaritmo de x em base de 1 elevado a qualquer número vai ser 1. Então, a base, nós não consideramos uma base igual a 1. Temos fórmulas de cancelamento, que já vimos essas fórmulas, como composto das funções inversas. Temos fórmulas de produtos, então o logaritmo de produtos de dois números reais positivos em base b pode ser escrita como soma dos logaritmos na mesma base. Temos fórmula de divisão, uma fórmula de quociente, quando que consideramos o quociente de dois números x por y em base b. O quociente pode ser escrita como a subtração dos logaritmos na mesma base b. Temos fórmula de potência, ou seja, quando que vocês consideram o logaritmo composto como uma função polinomial, ou seja, x elevado a, o expoente aqui pode ser considerado como coeficiente que fica atrás da função logaritmo, aqui, logaritmo de x em base b. E aqui, preste atenção que A pode ser qualquer número em R. Temos fórmula de raízes, o logaritmo de x com raízes de c mais raízes de x em base b. Pode ser escrita como, assim, pode ser considerado como potência ou expoente, que vai ser 1 sobre c. E, de novo, esse expoente pode ser considerado como o coeficiente que fica atrás da função logaritmo. Aqui, c também pode ser qualquer número real menos 0,
porque divisão por zero não é definida. Temos fórmula importante de mudança de bases, então qualquer logaritmo em qualquer base pode ser transformado como quociente de outros logaritmos na outra base A. So, consideramos logaritmo de x em base A quociente com logaritmo B base A, porque aqui A fica como base do logaritmo, então A deveria ser um número positivo. E essas propriedades nos permitem para fazer calculação das fórmulas, das expressões dadas pelos logaritmos. Por exemplo, vamos ver alguns exemplos para encontrar os valores exatos de algumas expressões dadas pela função logarítmica. Então, o que é o logaritmo de 1 sobre 2 em base 2? Ou seja, qual vai ser o expoente que 2 deveria ser elevado para obter 1 sobre 2? Vai ser menos 1. Qual vai ser o logaritmo de 1.000 em base 10? Ou seja, 10 deveria ser elevado do qual expoente para obter 1.000? Esse número é o número 3. Agora, vamos considerar 1 sobre 27, um logaritmo em base 3. Qual vai ser o valor exato dessa função logarítmica? 1 sobre 27 pode ser considerado 1 sobre 3 elevado a 3. E quando consideramos esse número no numerador, então temos 3 elevado a menos 3. Usando a propriedade de potência, então essa potência aqui, esse expoente aqui, pode ser considerado como coeficiente do logaritmo 3 em base 3. O logaritmo de 3 em base 3 vai ser igual a 1, então o valor exato dessa expressão é menos 3. O logaritmo de 125 em base 5. Podemos usar a faturação desse número em termos dos primos. Então, temos 125 é igual a 5 elevado a 3. De novo, usando que o expoente pode ser considerado como coeficiente da função logarítmica, e usamos o fato que o logaritmo de qualquer base no mesmo número da base vai ser igual a 1, então o valor vai ser igual a 3. O que vai ser o logaritmo de 400 em base 2? Vocês, de novo, podem fatorar 400 em termos dos primos, números primos, ou seja, 400 pode ser escrito como 2 elevado a 4 multiplicado por 5 elevado a 2. O logaritmo desse número em base 2. Já sabemos que o logaritmo de produto pode ser escrito como a soma dos logaritmos na mesma base. Então, temos a soma do logaritmo 2 elevado a 4 em base 2 e o logaritmo 5 elevado a 2 em base 2. De novo, as potências ou expoentes aqui podem ser considerados como coeficiente no outro lado. E para 5 elevado a 2 também 2 pode ser considerado como coeficiente. Logaritmo 2 em base 2 é 1. Então, temos 4 mais 2 vezes do logaritmo 5 em base 2. Temos a subtração dos dois logaritmos, porque a base de ambos desses logaritmos são o mesmo número 2, então somos permitidos para usar a propriedade que a subtração dos logaritmos na mesma base pode ser escrita como quociente dos antilogaritmos. Então, isto vai ser igual do logaritmo de 80 dividido por 5 em base 2. Esse quociente é igual a 16. Então, temos logaritmo de 16 em base 2. 16 também pode ser visto como 2 elevado a 4, considerando 4
como coeficiente da função logarítmica. Então, temos 4 vezes de logaritmo 2 em base 2. Logaritmo 2 em base 2 é 1. Então, essa expressão é exatamente igual a 4. Vamos olhar no último exemplo. Por exemplo, temos 27 multiplicado por cubo de 2. Um cubo de 2. Então, em base 3. Temos aqui o produto, então podemos escrever um produto como a soma dos logaritmos na mesma base 3. Então, isso aqui vai ser igual do logaritmo de 27 em base 3, mais logaritmo de 2, um cubo de 2 em base 3. 27 pode ser visto como 3 elevado a 3, e 3 vai ser saída como coeficiente, e logaritmo 3 em base 3 é 1, então o valor desse logaritmo é 3. O valor desse logaritmo, usamos a propriedade de raízes, vai ser igual a 1 sobre 3 logaritmo 2 em base 3. Então, a expressão final vai ser isso. Então, essas foram as propriedades das logarítmicas. Mas entre de todas as bases escolhidas, temos uma base preferida, que é a base por número E. O número E é um número irracional que já conhecemos nas funções exponenciais natural. É um número 2.71282, etc. A preferência desse número é pelas propriedades que esse número tem, porque a integração é a derivação dos logaritmos, tais como das funções exponenciais naturais, são mais simples. Tem mais benefícios também, que nós denotamos esse logaritmo em base E, denotamos como ln de x. Também temos um logaritmo de x que pode ser que nas algumas literaturas não fica indicada a base. Então, geralmente nas literaturas, quando que a base do logaritmo não fica indicada, consideramos a base seja a base 10 e nós chamamos esse logaritmo não é o logaritmo comum. Mas as propriedades desses logaritmos são mesmas das propriedades das outras funções logarítmicas, mas vou falar pelas propriedades especiais, porque nós realmente chamamos essa função logarítmica em base E como um logaritmo natural. Então, as propriedades vão ficar mesmo. Por exemplo, ln de E, porque a base também é E, então é 1. ln de 1 é 0. Temos outras propriedades já pela relação das funções inversas, então y igual a ln de x, isto significa que x é e elevado a y, vice-versa. Essas três propriedades aqui que estão vendo deste fato que o logaritmo natural é a função inversa da função exponencial natural. Já vimos essas propriedades para outras funções logarítmicas. E a fórmula de mudança de base está bem aqui que é importante. Então, qualquer logaritmo em qualquer base B pode ser visto como quociente do logaritmo natural como antilogaritmo de x e b. Porque as maiorias dos calculadores só vão calcular o logaritmo em base natural, ou seja, só calculam os logaritmos de ln. Então, às vezes, na computação, vocês precisam calcular um logaritmo em base B. Mas, para usar o calculador, vocês podem usar essa fórmula de mudança de base. Calculam ln de x e ln b. O quociente vai dar o valor exato de logaritmo em base B. Então, essa fórmula é uma fórmula útil na calculação. Vamos ver alguns exemplos
correspondentes a esse logaritmo. Então, mesma coisa, a ln de 1 sobre e. Isto significa que qual vai ser a potência que e deveria ser elevado para obter quociente 1 sobre e. A mesma coisa pode ser considerado menos 1. E o valor dessa função, se vocês olham aqui, vocês podem ver essa equação usando essa relação aqui como composto das funções inversas. Então, 2, que é o coeficiente, pode ser considerado como potência, como expoente de 5, e considerando e elevado do logaritmo natural do valor 25, pela propriedade que já vimos, a saída deveria ser o número 25. O último exemplo é o composto de duas funções logarítmicas natural e duas funções exponenciais natural. Então, usamos as mesmas propriedades. O expoente pode ser considerado como o coeficiente. Ln de é o número 1. Então, realmente temos o logaritmo como antilogaritmo de e elevado a 10. E aqui podemos usar essa fórmula do composto das funções inversas. Então, a saída deveria ser igual, a entrada vai ser igual a 10. Essas foram as propriedades das funções logarítmicas. Às vezes, temos algumas expressões em termos das vários logaritmos. Então, em vez de, por exemplo, calcular cada um desses logaritmos e depois fazermos as operações aritméticas, assim, adição, subtração, assim, sempre vocês podem simplificar a expressão dos logaritmos e fazer vocês podem escrever pelo só um logaritmo, quando que todas as bases dos logaritmos são iguais, que aqui todos são e. Então, em vez de calcular 3 logaritmos diferentes e fazer aritméticos entre eles, vocês podem transformar essas expressões só pelo um logaritmo e só calcular só esse número de logaritmo, usando a propriedade de soma, que pode ser escrita como produto dos antilogaritmos, que aqui vai ser A2 menos B2, e usando a propriedade de subtração de dois logaritmos, que pode ser escrita como quociente dos antilogaritmos. Aqui também usamos que o coeficiente pode ser considerado como expoente. Então, esse método também fica usado para simplificar a calculação, usando as propriedades das logarítmicas. Mas como é o gráfico das funções logarítmicas? Sabendo que essas funções são inversas das funções exponencial, então o gráfico deveria ser a reflexão da função exponencial em torno da reta y igual a x. Considerando A um número maior do que 1, podemos considerar a função exponencial natural. Então, olhando para o gráfico, esse gráfico vermelho é o gráfico da função exponencial natural. Consideramos a reta y igual a x. A reflexão desse gráfico em torno desta reta vai dar a função logarítmica em base e, ou seja, ln. Então, a forma geral dessa função é parecida desse gráfico laranja. Agora, se vocês consideram a reta tangente, que aqui é a reta azul, no ponto 0 e 1 da função exponencial natural, essa reta tangente, ou seja,
a reta tangente é a reta que, no grosso modo, posso dizer que vai tocar o gráfico só num ponto. A inclinação dessa reta nesse ponto é igual a 1. Ou seja, essa reta tangente é paralelo com a reta y igual a x. E já vimos a importância da função exponencial natural foi isso, que vai ser a única função exponencial que a reta tangente nesse ponto 0 e 1, que é o ponto de interceptação de todas as funções exponenciais, como o eixo y, vai ficar igual a 1. A mesma acontece aqui para a reta de tangente da função logarítmica natural. Aqui, no ponto 1 é 0. Se vocês considerem a reta tangente dessa função no ponto de 1 é 0, que vai ser essa reta azul, de novo, a inclinação dessa reta nesse ponto vai ser igual a 1. Ou seja, nós temos essas três retas paralelas. A função logarítmica natural vai ser a única função logarítmica que tem a inclinação da reta tangente nesse ponto de interceptação com o eixo x fica igual a 1. Tem mais propriedades que é bem interessantes. As logaritmos natural, por exemplo, se vocês considerem um número, vamos dizer o número 500. Se alguém pergunta para vocês, ok, considerem um número que seja menor do que 500. Então, vocês podem me dar um número. A probabilidade que esse número que vocês escolheram, que seja menor do que 500, seja um número primo, é ln de 500. O logaritmo do número 500 em base e. Não é logaritmo em base 2, não é logaritmo em base 10. Então, realmente, naturalmente, esses tipos de logaritmos parecem dentro das noções matemáticas. Tem mais propriedades desse logaritmo, que eu já disse, que facilita a calculação, que facilita a derivação, integração, etc. Mas outra coisa que realmente gostaria de falar é que temos outra propriedade das funções inversas. Já sabemos que se tiver m, um número, que indicando a inclinação da reta tangente de uma função injetora f, no ponto de x e y, e se tiver, por exemplo, m', que é indicando a inclinação da reta tangente no ponto y é x, no gráfico de f inverso, então sempre temos essa relação que m multiplicado com m' é igual a 1. Por exemplo, aqui, no ponto x e y, que vai ser ponto 0 e 1, para a função exponencial natural, a inclinação da reta tangente é 1. Então, já sabemos pela essa fórmula que a inclinação da reta tangente no ponto 1 é 0. No ponto 1 é 0. Para a função logarítmica natural, deveria ser igual a 1. Mas outra coisa que é interessante é que já sabemos que as funções exponenciais, para x maior do que 0, crescem muito rápido. Quase eles estão explodindo. Mas a relação entre as retas de tangente, a inclinação das retas de tangente, está dizendo que então as funções logarítmicas para x maior do que 1 estão crescendo, mas vão crescer muito lento. Essas funções realmente crescem vagarosamente para x maior do que 1. Esse fato realmente está refletindo aqui pela relação entre as inclinações das retas tangentes. Outra coisa que queria falar, que já sabemos que se tiver uma função injetora que está crescente, sempre
a função inversa também é crescente. Se tiver uma função injetora que é decrescente, então o comportamento da função inversa também é que decrescente. Então, eles combinam no sentido de crescente e decrescente. Mas realmente a taxa de crescente ou decrescente deles fica determinada pela dessa relação entre as retas de tangentes M e M' é sempre igual a 1. Então, vamos continuar, vamos ver como podemos esboçar o gráfico do logaritmo de x em base B. Temos algumas etapas. Primeira etapa é que, primeiro, vamos procurar a reta assíntota. Já vimos que, como que as funções exponenciais têm reta assíntota igual ao eixo de x, a reta assíntota das funções logarítmicas é o eixo y, com antilogaritmo aqui de x. O que significa a reta assíntota? A reta assíntota significa que o valor da função fica arbitrariamente grande. Melhor dizer, o valor absoluto da função fica arbitrariamente grande quando que x converge num número certo, que aqui é zero. Quando que x converge em um número zero, o valor do logaritmo, o valor absoluto do logaritmo fica arbitrariamente grande. Então, aqui temos, para essa função com esse antilogaritmo, temos x igual a zero como a reta assíntota. Ou seja, o eixo y vai ser a reta assíntota das funções logarítmicas. Segunda etapa que nós procuramos o ponto 1 é 0. O ponto 1 é 0 é o ponto de interceptação de todas as funções logarítmicas. Nem depende a base B. Não depende da base B. Por quê? Porque isso significa que realmente o logaritmo de 1 em qualquer base B é sempre zero. Isto significando que o número 1 é zero, é um número que pertence de qualquer gráfico dos logaritmos. A terceira etapa que vocês têm que olhar que se realmente essa função logarítmica é crescente ou é decrescente. A mesma aconteceu para as funções exponenciais. Se a base do logaritmo fica, que já sabemos que é um número positivo, como a base da função exponencial, que sempre é um número positivo. Mas esse número positivo pode ser, fica entre de 0 e 1, ou pode ser, fica maior do que 1. Se fica entre de 0 e 1, então a função logarítmica do logaritmo de x em base B é uma função decrescente. E se B fica maior do que 1, temos uma função crescente. Então, depois que percebemos que temos uma função crescente ou decrescente, vocês podem procurar dois pontos críticos. Para esse intervalo da base, procuramos o ponto 1 sobre B menos 1, que vai ser outro ponto da logaritmo. Ou se B fica maior do que 1, nós consideramos o ponto B1, que é um ponto que está sobre o gráfico. Esses dois pontos determinam a taxa de crescimento ou a taxa de decrescimento. Então, no gráfico eu vou explicar melhor. Então, vamos ver alguns exemplos que como podemos desenhar os logaritmos. Aqui eu desenhei o logaritmo com base 1 sobre 3 e o logaritmo com base 1 sobre 10. Ambos desses dois logaritmos têm bases menor do que 1. Primeira etapa, procuramos a reta assíntota, que aqui vai ser o eixo y. Então, já sabemos que o gráfico deve convergir essa reta. Mas a segunda etapa, que nós determinamos o ponto de interceptação de todas as funções logarítmicas, que vai ser o número 1 é 0, com o eixo x. E depois vamos olhar para as bases.
A base aqui é menor do que 1. Então, ambos são funções decrescentes. Mas para olhar como essas funções decrescer, vamos considerar a reta y igual a menos 1. E vamos ver os pontos de interceptação dessa reta com esses gráficos. Esse ponto é exatamente aqui, é o ponto 1 sobre b, que vai ser 3, é número menos 1. E outra interceptação, como logaritmo em base 1 sobre 10, vai ser o ponto b, ou seja, vai ser o ponto de 10 e menos 1. Então, vocês podem olhar que realmente ambos desses logaritmos estão decrescendo, mas a taxa de decrescimento do logaritmo com base 1 sobre 3 é mais do que do logaritmo com base 1 sobre 10. Ou seja, a reta y igual a menos 1 intercepta mais cedo o logaritmo de 1 sobre 3 do que o logaritmo de 1 sobre 10. Se tiver a base maior do que 1, então vamos considerar o logaritmo em base 3 ou o logaritmo em base 10. Esses dois são funções crescentes. De novo, primeiro procuramos a reta assíntota. Então temos essa reta vermelha apontilhada aqui, ou seja, o eixo y, vai ser a reta assíntota, que a função vai convergir nessa reta. Depois procuramos o ponto de interceptação de todas as funções logarítmicas, que vai ser o ponto de 1 e 0, o ponto de interceptação com o eixo x. Consideramos a base é maior do que 1, então essas funções são crescentes. Consideramos mais dois pontos, que são pontos b e 1, b que seja base, o ponto que é indicado pelo base é 1, ou seja, vai ser a interceptação da reta y igual a 1 com os gráficos. Então, podemos ver que para o logaritmo de x em base 3, temos o ponto de interceptação no ponto de 3 é 1, e para o logaritmo 10, o ponto 10 é 1. Logo, a reta y igual a 1 intercepta o logaritmo de x em base 3 mais cedo do que o logaritmo de x em base 10. Ou seja, eu posso dizer que ambos desses duas funções logarítmicas são crescentes, mas a taxa de crescimento do logaritmo de x em base 3 é mais alta do que o logaritmo de x em base 10. Vocês podem comparar ambos desses gráficos. Vocês podem olhar o comportamento desses dois, que como está mudando. Tá bom. Mas, em geral, quando que vocês estão trocando a base das funções logarítmicas? De 2 para 3, de 3 para 5, de 5 para 10, então eu estou aumentando os valores das bases. Como que muda o comportamento da função? Todos são crescentes, todos vão interceptar no ponto 1 e 0, todos têm reta assintótica do eixo y, mas podemos olhar que pela interceptação com y igual a 1, no ponto A, B, C e D, a taxa de crescimento deles fica mudado para x, que fica maior do que 1. Mas o comportamento da função para x menor do que 1 é um pouco diferente. Realmente parecia reverso. Vamos olhar aqui mais perto o que vai acontecer para os valores de x menos do 1. Então, assim, esse é o logaritmo de x em base 10. Depois temos a interceptação do gráfico do logaritmo em base 5, com a reta y igual a menos 1. Depois temos o logaritmo 3 e depois temos o logaritmo 2. Ou seja, parecia que a taxa de crescimento no intervalo de 0 e 1
para o logaritmo com base maior, fica maior. Ou seja, essas funções logarítmicas ficam mais perto da reta assíntota. Então, esses são o comportamento geral das funções logarítmicas quando que consideramos o antilogaritmo como x. Mas, então, eu vou parar aqui os slides. Não olhei ainda no chat, que se alguém tem dúvidas. Até agora não teve nenhuma dúvida no chat, não. Obrigada. Então, eu gostaria de continuar pelo quadro branco. Eu vou fazer alguns exemplos, eu vou esboçar como alguns exemplos para esboçar os gráficos das funções logarítmicas. Então, deixa eu ligar quadro branco. Então, eu vou fazer alguns exemplos aqui sobre as equações logarítmicas. Vamos começar pelos exemplos mais simples. Por exemplo, temos o logaritmo de x em base 32 vai ser igual a 4 sobre 5. Então, qual vai ser o valor de x? Para resolver essa equação, já sabemos que as equações logarítmicas podem ser traduzidas como número 32 como uma elevação da base 32 por logaritmo 4 sobre 5. Então, fatoramos 32 por números primos, isto vai ser 2 elevado a 5, elevado a 4 por 4, dividido por 5. Então, pela propriedade do expoente, já sabemos que esse é igual a 2 elevado a 4, então a resposta é 16. Vamos resolver outro. Vamos considerar o logaritmo de 5 vezes x mais 1 em base 3 fica igual a 4. Qual vai ser o valor de x? De novo, nós podemos considerar que esse logaritmo significa que o antilogaritmo de 5 vezes de x mais 1 é igual a 3 elevado a 4. Então, vai ser 3 elevado a 4. 3 elevado a 4 é número 81. Fica fácil, porque a equação logarítmica fica uma equação linear que nós já sabemos resolver. Facilmente podemos ver que então 5 vezes x é igual a 80, ou seja, x vai ser o quociente de 80 por 5. Esse número, de novo, é 16.
Então, o valor de x é número 16. Sempre vocês podem provar que se a sua solução é correta ou não. Como? Vocês podem colocar, substituir o valor obtido para x, que aqui é 16, colocando 16 aqui, em vez de x, fazemos calculação e vamos ver que realmente se esse logaritmo fica igual a 4, ou seja, a igualdade fica correta. É outro exemplo. Por exemplo, vamos resolver a equação de logaritmo de x elevado a 2 mais 3x mais 9 em base 7 fica igual a 2. Então, quais são as soluções desta equação logarítmica? De novo, nós podemos transformar a equação logarítmica pela propriedade que sempre o antilogaritmo aqui, que seja esse número, deveria ser igual a 7 elevado a 2. Ou seja, vai ser igual a 49. Então, nossa equação logarítmica, de novo, fica reduzido para uma equação de segundo grau. Já sabemos resolver. Essa equação vai ser x2 mais 3x menos 40. Eu considerei 49 aqui. Vai ser igual a 0. Então, vamos resolver essa equação de segundo grau. Já sabemos como podemos resolver. No caso geral, vocês podem usar a fórmula de delta. Se considerarmos aqui os coeficientes como A, B e C, já sabemos que podemos procurar as raízes x1 e x2 como o quociente de menos B, mais ou menos o radical do delta, menos 2A sobre 2A. Ou vocês podem olhar para o número C, considerando realmente o número C aqui, 40, a multiplicação das raízes, o número 3 vai ser a soma das raízes. Então, nós podemos escrever essa expressão no segundo grau como x menos 5, x mais 8 igual a 0. Ou seja, as raízes vão ser igual de menos 8 ou x pode ser igual a 5. Então, vocês podem ver que essas soluções também, se substituir dentro da função logarítmica aqui, em vez de x, vai dar a igualdade igual a 2. Ou seja, por exemplo, se vocês colocam x igual a 5 aqui no logaritmo, para ver que se realmente a resposta está correta, vocês vão obter o logaritmo de 5 elevado a 2, mais 3 por 5 é 15, mais 9, em base 7. Esse número é 25 mais 15 mais 9, vai ser o logaritmo de 49, em base 7. 49 é 7 elevado a 2. Então, temos o logaritmo de 7 elevado a 2, em base 7. Isto vai ser o número 2. Então, isto está mostrando que nossa solução está correta. Vocês podem observar que também se substituirmos menos 8 dentro da função logarítmica aqui, também a igualdade fica correta. Temos a igualdade. Mas nem sempre todas as soluções ficam realmente soluções da função logarítmica. Por quê? Porque sempre tem que prestar atenção que essas soluções deveriam ficar dentro do domínio da função logarítmica. Aqui, menos 8 e 5 realmente estão dentro do domínio dessa função logarítmica. Mas vamos ver o que vai acontecer se considerarmos outro exemplo
E vamos ver que nem sempre todas as respostas ficam solução da equação. Por exemplo, vamos considerar o logaritmo de x em base 2 mais o logaritmo de x mais 4 em base 2 igual a 5. Vamos resolver essa equação logarítmica. Vamos ver x igual a qual número, qual valor. Aqui, porque ambos das bases são igual, então somos permitidos que transforma a soma para produtos dos antilogaritmos. Então, temos logaritmo de x multiplicado por x mais 4 na mesma base 2. Queremos resolver essa equação. Fica igual a 5. Agora que esses dois logaritmos ficam reduzidos de um logaritmo, nós podemos usar a propriedade do logaritmo e dizemos que sempre o antilogaritmo de x vezes x mais 4 é igual a 2 elevado a 5. Fica melhor porque a equação logarítmica fica reduzida como a equação polinomial aqui no segundo grau. Tem que procurar as respostas de x elevado a 2 mais 4x menos 2 elevado a 5 vai ser 32. Então, tem que resolver essa equação do segundo grau. Para resolver isso, de novo, vocês podem usar delta ou vocês podem observar que essa equação, a multiplicação é menos 32 das raízes. Menos 32, a soma das raízes é 4, então nós usamos esse fato que temos menos 8. Não. Mais 8 menos 4. O produto é menos 32, a soma de 8 e menos 4 é 4. Então, as raízes são x igual a menos 8 ou x igual a 4. Mas preste atenção que aqui x igual a menos 8 está dizendo que nós temos o logaritmo de menos 8 em base 2. Isto não existe. Nós não temos o logaritmo dos números negativos, ou seja, nós não temos logaritmos de números negativos, estão dizendo que existe um número, por exemplo, um número alfa, que 2 elevado a alfa fica igual a menos 8. Não, porque todas as funções exponenciais em base positiva sempre é um número positivo. Então, ainda que x igual a menos 8, é uma solução dessa equação do segundo grau, mas essa solução não é uma solução da nossa equação logarítmica. Então, nós não aceitamos essa resposta. A resposta dessa equação só pode ser x igual a 4. Então, a resposta final para x vai ser x igual a 4. Outra coisa que eu gostaria de falar, que até agora, pelos slides, nós já vimos como podemos expulsar os gráficos da função logarítmica com antilogarítmica de x. Às vezes, podem se perguntar para expulsar os gráficos logarítmicos que ficam um pouco mais complicada, ou seja, fica um composto da função logarítmica com outra função. Por exemplo, vamos expulsar o gráfico de n de menos x. Já sabemos como expulsar o gráfico do logaritmo natural ln de x. Já vimos que ln de x, primeiro consideramos a reta assíntota, que era o eixo y, ou seja, x igual a 0. Depois procuramos todos os pontos de interceptação dos logaritmos, que são número 1 é 0.
já vimos que porque aqui base é número E é número 2.7128, etc. Número E é um número maior do que 1. Então, a base é maior do que 1. Já sabemos que essa função logarítmica é uma função crescente. Procurando outro ponto, por exemplo, aqui I. Esse é o número 1. Também é um ponto da função logarítmica natural. O que eu desenhei aqui é a função ln de x. Mas realmente nós estamos procurando a função y igual a ln de menos de x. Em geral, quando que temos y igual a f de x, o gráfico de y igual a f menos de x é a reflexão do gráfico de f em torno do eixo de y. Logo, para obter este gráfico, só podemos olhar para a reflexão aqui, número menos 1, reflexão aqui para o número menos i. Então, temos esses pontos aqui e aqui. A reta assíntota fica a mesma reta, então vamos obter essa função, o gráfico dessa função de ln de menos x. Como que vocês estão olhando aqui, porque o antilogaritmo fica menos de x, então o domínio nesta função é todos os números reais, tal que menos de x fica maior do que zero. Ou seja, quando que x fica menor do que zero. Então, o domínio fica essa parte. Deixa eu trocar esse é domínio. A imagem vai ser tudo a reta, todos os números reais. Outro exemplo. Por exemplo, vamos expulsar o gráfico do ln do valor absoluto de x. Aqui, porque temos o valor absoluto de x, isto significa que x pode obter qualquer número real fora de zero. Então, o domínio nesta função, o domínio vai ser todos os números reais menos zero. E pela propriedade da função do valor absoluto, nós já sabemos que essa função é uma função par. Uma função par é uma função que é simétrica em respeito do eixo y. Então, já sabemos que temos essa função de ln de x, mas também a reflexão dele vale. Então, ambos desses dois ramos, um aqui, outro aqui, estão indicando o gráfico de y, de ln de valor absoluto de x. Às vezes, podem perguntar, por exemplo, dado uma função exponencial, eles vão perguntar sobre a equação da função inversa, eles vão pedir para expulsar os gráficos e olhar realmente que se esses gráficos são uma reflexão um para outro em torno da reta de y igual a x. Ou seja, eu vou deixar um exercício para vocês
Encontre a equação da função inversa da y igual 2 menos i elevado a x. Então, esse é f de x. Vamos procurar o que é a equação de f inversa de x. E verifiquem, esboçem os gráficos de f e f menos 1 e verifiquem que estes gráficos são reflexão em torno da reta y igual a x. E outros exercícios que vou deixar para vocês baseado do livro de Stuart, o livro de Cálculo 1 de Stuart. Eu tenho a 7ª edição, mas não sei que os números dos exercícios são compatíveis com outras edições ou não, mas exercícios na seção 1.6 do livro Stuart, livro Cálculo 1, 7ª edição. Então, os números dos exercícios, número 33, número 35, até 41, número 47, número 51 e número 56. Tá? Então, vou terminar a aula aqui. Então, se tiver pergunta, dúvidas, vocês podem perguntar agora. O Henrique no chat está pedindo para explicar de novo o gráfico de y igual a ln de x. Certo. Então, vamos ver. Ln de valor absoluto de x. Aqui. O ln de valor absoluto de x. Então, primeiro vamos olhar pela propriedade de... Professora, desculpa interromper. É ln de módulo de x. É valor absoluto de x, isso. Isso. Isso, é esse. Desculpa, eu não... Não está apresentando, De compartilhar ela. E a outra pessoa pediu para voltar no exercício que você passou. Sim, agora vamos voltar. Aqui. Então, primeiro vamos olhar para o domínio dessa função. Já sabemos que o domínio da função logarítmica é onde que o antilogaritmo fica um número positivo. Não era assim? O domínio foi todos os números, tais que o antilogaritmo aqui fica um número positivo, mas o antilogaritmo aqui é o valor absoluto de x, ou seja, estamos procurando todos os números reais, tal que o valor absoluto de x fica positivo.
Mas, pela propriedade do valor absoluto, nós já sabemos que os valores absolutos sempre são positivos, exceto no ponto zero. Porque o valor absoluto significa a distância do número de x até a origem. Porque está falando sobre a distância, então sempre vai dar um número positivo. Logo, aqui o domínio vai ser exatamente r menos zero. Então já sabemos que essa função está definida no todas as retas real fora do número zero aqui. Outra coisa, então vamos dividir pela propriedade da função valor absoluto. Já sabemos que nós podemos olhar para essa função como função com partes. Ou seja, eu posso reescrever, deixa eu abrir um espaço. Eu posso reescrever essa função y igual de ln de valor absoluto de x. Como assim? Para x que fica maior do que zero, vai ser exatamente ln de x. Para x que fica menor do que zero, vai ser ln de menos de x. Para x igual a zero, que não está definido. Então, para todos os números positivos de x, temos a mesma função de ln de x que já sabemos como podemos esboçar o gráfico. Esse lado é ln de x. O valor de ln menos de x, já vimos que aqui, essa função, esse gráfico preto. Valor de ln de menos de x é exatamente a reflexão do gráfico de ln de x em torno do eixo de y, que já obtemos aqui, o gráfico preto. Logo, outra parte da função logaritmo módulo x aqui vai ser ln de menos x, que vai ser o mesmo gráfico aqui que já desenhamos na página anterior. Esse ln de menos x. Ambos desses gráficos, ln de x e ln menos x, vão determinar o y igual a ln do valor absoluto de x. Ficou claro? Não posso ver o chat. Ele disse que entendeu sim. Ah, tá bom. Então, os exercícios são exercícios do livro de História, sétima edição. São exatamente esses números que já vou mostrar de novo. Esses números, 33, 35 até 41. Assim, 35, 36, 37 até 41, 47, 51 e 56. Alguma mais dúvidas? No chat não tem nada. Certo? Então, se não tiver mais dúvidas, nós podemos encerrar nossa aula aqui. Obrigada por participar. Bom final da semana para vocês. Só lembrando que na segunda-feira encerramos nossos trabalhos. Temos mais 2 aulas no Cálculo 1 na segunda-feira, dia 27 de julho. Vocês podem verificar na página do Cálculo 1 na universidade, no site do Cálculo 1 da UFJ. Muito obrigada. Vou encerrar a aula aqui.